boa tarde, este é o canal do Boi News, quinta-feira, 18 de abril, também ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. Retransmissão SRC TV de Andradina, AR+ TV e TVC Gazeta de Araçatuba. Um projeto de lei aprovado na Câmara e analisado no Senado pode impactar positivamente o setor de rações e derivados do milho. De Brasília, as informações de Flávia Rabelo. A Câmara dos Deputados aprova projeto que dá benefício fiscal a produtores de farelo e óleo de milho. A proposta concede crédito presumido de PIS/COFINS ao óleo de milho, aos resíduos do processamento do milho e à borra e aos desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias. O substitutivo do relator, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, concede a esses produtos um crédito equivalente a 27% das alíquotas das contribuições. De acordo com o deputado, a proposta traz equilíbrio para o setor de rações. A proposta passou com 383 votos a favor e 19 contra. O texto de origem do Senado foi modificado pelos deputados e voltará agora para nova análise dos senadores. De Brasília, Flávia Rabelo. O Senado aprovou ontem o projeto que corrige a tabela do imposto de renda. O texto indica maior isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. Como já havia sido aprovado na Câmara, a matéria agora vai ao Palácio do Planalto. Se for sancionado pelo presidente, o limite de renda livre do pagamento de imposto passará a ser de R$ 2.259 por mês. De fevereiro do ano passado a fevereiro deste ano, a agroindústria brasileira cresceu 5,7%. O dado é de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. O FGV Agro aponta que o resultado corresponde à maior expansão para um mês desde 2008. Foi a 7ª alta consecutiva nessa comparação. O crescimento foi geral nos principais segmentos agroindustriais. Destaque para o setor de alimentos e bebidas, que cresceu 8,2% no período. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de São Paulo divulgou ontem nota em que manifesta preocupação com as invasões coordenadas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no chamado Abril Vermelho. A ProSoja paulista afirma que o movimento atenta contra o direito de propriedade e a produção agropecuária do país. O governo de São Paulo reforçou o diálogo com autoridades da China para aumentar as oportunidades de negócios do estado. O vice-governador Felício Ramute e o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, receberam ontem no Palácio dos Bandeirantes o vice-governador chinês da província de Guangdong e uma comitiva de empresários. Em nota, a Secretaria de Negócios Internacionais informa que atualmente a relação comercial entre São Paulo e a China movimenta 24 bilhões de reais e corresponde a 15,6% do comércio bilateral entre os países. Em São Paulo, a chegada de uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dias. Informações de Gustavo D'Angelo. De acordo com a meteorologia, as temperaturas aqui no estado paulista devem cair nos próximos dias. A previsão indica que o ar frio de origem polar chega na retaguarda de uma frente fria. Isso significa que a semana deve terminar com mínimas mais baixas e as manhãs geladas na Grande São Paulo, no litoral e em cidades do interior paulista. Algumas cidades vão amanhecer na sexta-feira com temperaturas um pouco mais altas. A menor temperatura do dia pode ser registrada à noite e não de manhã nas cidades de Pirassununga, Sorocaba, Campinas, Santos, Taubaté, Campos do Jordão e na capital. A previsão é de que a madrugada e a manhã do sábado sejam frias em algumas regiões do estado. Porém, a partir da tarde, o ar frio começa a se afastar para o oceano, o que permite a elevação das temperaturas máximas ainda no sábado.
A madrugada do domingo, feriado de Tiradentes, ainda deve ter temperaturas mais amenas, mas o período da tarde já deve ser mais quente. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa tarde, Débora Oliveira. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos. Nesta sexta-feira, ainda podemos esperar tempo firme em boa parte do centro-sul brasileiro. Onde chove, como é o caso do estado de São Paulo, será de maneira muito irregular. No sul do país, a geada ainda deve continuar nas áreas da Serra Catarinense, Serra Gaúcha e também no sul do Paraná. A boa notícia é que não deve atingir as regiões produtoras. Então, o centro-sul ainda continuará colhendo. Partindo para a faixa norte do país, previsão de chuva muito volumosa. O Maranhão e o leste do Pará devem ter as atividades interrompidas mais uma vez. Já as áreas do interior do sertão nordestino devem ter pancadas isoladas, mas que chegam apenas a partir da tarde. No norte de Minas e interior da Bahia não deve chover. Então, ainda mantém a atenção redobrada para a restrição hídrica do milho e também dos pastos, que devem ficar um pouco mais secos. Zaidan, volto com você. Obrigado, Débora. O Brasil produz na safra 2023-24 713 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O dado divulgado hoje pela Conab representa um novo recorde na série de levantamentos da companhia. Daqui a pouco, mais informações direto de Brasília. O valor bruto da produção agropecuária brasileira fechou março calculado em cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, informou o Ministério da Agricultura. Desse total, as lavouras representam 68% e a pecuária 32%. De acordo com técnicos do Ministério, nos últimos 5 anos o VBP cresceu 12,5%, puxado pelo aumento das receitas de cana-de-açúcar, cacau, arroz e mandioca. O custo de produção de suínos caiu cerca de 10% no período de janeiro a março deste ano. O levantamento é da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa Concórdia, de Santa Catarina. A queda no custo da alimentação foi a principal responsável. O produtor catarinense gastou em março R$ 5,61 para produzir 1 quilo do animal vivo. A central da Embrapa também mede o custo de produção de frangos. No primeiro trimestre do ano, houve queda de cerca de 3%, também puxada pela redução no preço da ração. O produtor do Paraná gastou R$ 4,27 para produzir 1 quilo de frango vivo em março. Ao vivo de Brasília, Odacil Canepa traz mais informações do levantamento da safra de cana, divulgado hoje pela Conab. Boa tarde, Odacil. Olá, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que nos assistem no canal do Boi. Bom, uma boa notícia aí para o setor da produção de cana-de-açúcar. A Conab divulgou hoje um levantamento que representa aumento de mais de 15% na produção. Segundo os números, a produção brasileira de cana-de-açúcar na safra 2023-2024 registra 713 milhões de toneladas e estabelece um novo recorde na série histórica de acompanhamento da Companhia de Abastecimento, a Conab. O volume, segundo os dados da Conab, representa um aumento de 16,8% quando comparado ao ciclo do ano passado. Então, pelo menos esses são os números da Conab, né? A área colhida também registrou um leve crescimento, Zaidan, de 0,5%, estimada em 8,33 milhões de hectares. Estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, até Mato Grosso e principalmente o estado de São Paulo, são aí os maiores produtores de cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar, né, Zaidan, é muito importante porque representa
por exemplo, o equilíbrio do preço dos combustíveis no Brasil, né? O Brasil, um dos poucos países do mundo que basicamente tem energia renovável através da cana-de-açúcar. Então é isso. Boa notícia para o setor e a gente acompanha tudo direto aqui de Brasília. Voltamos aos estúdios. Abraço. Abraço. Obrigado, Odacil. Um relatório da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, aponta para crescimento no desembolso de crédito rural na atual safra. Informações, mais uma vez, de Araçatuba com Gustavo D'Angelo. De acordo com o terceiro relatório de acompanhamento do crédito rural elaborado pelo Departamento Econômico da FAESP, o valor desembolsado pelo crédito rural na safra paulista 23-24, entre julho e março, atingiu mais de 30 milhões de reais, valor 38% superior ao do mesmo período da safra 22-23. Em termos percentuais, o aumento é maior do que o registrado no desembolso nacional, que foi de 14% e atingiu quase 320 bilhões de reais. Em 9 meses, o valor aplicado nas operações paulistas do Moderfrota cresceu 94%, em comparação com o mesmo período da safra anterior. Em números absolutos, o valor desembolsado nesse programa saltou de 348 milhões para 675 milhões de reais. O Pró-Irriga também teve aumento expressivo, nesse caso de mais de 100%, com desembolso de 160 milhões de reais. O relatório completo de acompanhamento do crédito rural aqui em São Paulo está disponível em faespsenar.com.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Os 50 anos da relação comercial Brasil-China foram comemorados num grande evento promovido pela CNA nesta quarta-feira em Brasília. Reportagem de Flávia Rabelo. Difícil pensar numa área que não haja parceria entre dois gigantes, Brasil e China. Essa é a opinião do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que participou da conferência internacional que celebrou os 50 anos das relações entre os dois países. Primeiro, o melhor resultado da parceria Brasil-China é o comércio exterior. Ele é campeão, é o maior parceiro comercial do Brasil. É impressionante, quer dizer, a complementariedade econômica comercial entre Brasil e China. E depois é também um importante investidor do Brasil. E as oportunidades serão muitas na área do PAC, infraestrutura, energia renovável, toda a parte elétrica, automotiva, carros híbridos, elétricos, complexo da saúde, a indústria aeronáutica. Então, é difícil uma área que não haja uma parceria entre Brasil e China. Apesar da grande distância geográfica que separa os dois países, o Brasil foi a primeira nação latino-americana a estabelecer uma parceria estratégica global com a China, que por 11 anos consecutivos mantém a posição de maior parceiro comercial e maior destino de exportações do Brasil, além de ser uma importante fonte de investimentos estrangeiros. A parceria bilateral em múltiplas áreas como ciência e tecnologia, cultura, educação, consolida cada vez mais as raízes dessa amizade. E foi no agronegócio que a demanda chinesa deu impulso ao crescimento do agro brasileiro. Do ponto de vista comercial, o agro é o principal setor, né, nessa parceria. O crescimento do Brasil como exportador de produtos agropecuários está completamente relacionado com o aumento das compras chinesas. Então, hoje nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo e o maior exportador líquido, muito por causa do aumento das compras chinesas. Então, esse desenvolvimento do agro brasileiro está intrinsecamente ligado à relação com a China, né? É o principal destino das exportações do agro brasileiro, de longe, mais de 30% de tudo que a gente vende do nosso setor vai para a China. É o principal destino de diversos produtos nossos, diversas cadeias, dos principais
principais produtos que a gente vende tem a China como principal destino. Então, eu acho que fazer esse evento de comemoração de 50 anos aqui na CNA tem um significado pelo fato do agro ser ter uma relação tão próxima e uma dependência, eu acho que é uma dependência dos dois lados, benéfica, tanto para a China quanto o Brasil no setor agropecuário. De Brasília, Flávia Rabelo. CBN News termina aqui, muito obrigado pela sua companhia. O programa volta amanhã ao meio-dia. Até lá.